Estamos iniciando mais uma videoaula da nossa EBD São Léo. Esse é o canal que todas as semanas envia para você mais uma aula das nossas escolas bíblica dominical. Nessa feita vamos estar estudando a 7ª lição do 4º trimestre do ano 2020. O 4º trimestre ele tem o tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A 7ª lição tem o título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? E eu quero convidar você para ficar conosco até o final desta aula. Tenho certeza que essa aula vai levar até você também uma palavra de Deus e uma motivação para te ser aluno da EBD e você que é professor também ter um subsídio ainda maior para ministrar na tua igreja. O texto áureo dessa lição diz o seguinte: seus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 4, 7 e 8. A verdade prática diz o seguinte: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. E eu convidei para estar conosco nesta videoaula, essa pré-aula, o nosso presbítero da igreja, Jeremias Pakulski Panizon. Ele é doutor em microbiologia e também bacharel em teologia. É um prazer recebê-lo aqui, professor Jeremias, você que também ministra nossas aulas. Gostaria que tu deixasse a tua saudação a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor, queridos irmãos que estão acompanhando essa videoaula. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo estudar um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E convido-os para estar sempre assistindo às videoaulas do Pastor Carlos. Agradeço ao Pastor Carlos, nosso presidente, pelo convite, e também participando das nossas escolas bíblicas dominicais, porque é através do ensino da palavra que nós vamos nos fortalecendo e tendo uma vida correta aos pés do Senhor. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai falar sobre os 3 discursos de Bildade. E ele está registrado em Jó, do capítulo 1, versículo 1 até o 4, capítulo 18, do versículo 1 até o 4, capítulo 25, versículo 1 até o 6. Acompanhe a leitura. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Enquanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. O objetivo geral desta 7ª lição é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Os objetivos específicos dessa lição é destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa e esclarecer a argumentação de Bildade que compunha a pequenez humana com a grandeza, contrapunha, na verdade, a pequenez humana com a grandeza de Deus.
Nesta aula nós vamos estudar sobre a teologia do segundo amigo, dos três amigos de Jó, do segundo amigo dele, Bildade. Nós vamos ver que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. No início nós entendemos que ele tinha razão quanto ao caráter justo e reto de Deus. Nós vamos estudar também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, né, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E esse é o perigo, né, de nós ficarmos presos em preceitos religiosos, ficarmos presos naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos e deixarmos de nos orientarmos por princípios espirituais. Nós vamos estudar sobre isso. Finalmente, nós vamos analisar a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Nós vamos estudar isso e vamos ver que Bildade estava equivocado sobre esse entendimento que Deus, por ser onipotente e ter a grandeza que tem, está muito longe dos seres mortais. O primeiro tópico desta lição, que assim como as demais, tem a estrutura dividida em 3 tópicos. Cada tópico, ela também é subdividida em 3 subtópicos. O primeiro tópico é o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade, ela possui semelhança com a de seu amigo Elifaz, que nós estudamos na lição da semana passada. Parece esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Bildade estava dizendo, contrariando Jó, que Jó deveria ter pecado escondido, porque se Jó estava correto, Jó estaria condenando Deus, que Deus era um Deus que punia pessoas justas, pessoas corretas. Então nós vamos ver que também o amigo Bildade, assim como ele faz, ele não entendia os bastidores dos acontecimentos da vida de Jó, porque era um caso atípico. Por outro lado, como Deus era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Olhe bem, Bildade estava dizendo que se por um lado Deus era justo, Jó não poderia estar sendo punido. Se Jó estava correto e estava sendo punido, Deus era injusto, porque Deus punia os justos. Mas, por outro lado, como Deus não era injusto, e Deus não é injusto, Bildade então entendia que Jó tinha pecado oculto. Jó deveria reconhecer o seu pecado, porque se ele estava sofrendo, era decorrente do pecado. Assim, a teologia de Bildade, ela pode ser classificada em 2 esferas. Primeiro, a dos maus. Segundo, a dos bons. São as 2 esferas que são classificadas a teologia de Bildade. Por exemplo, Bildade ele assevera ou ele afirma que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. No versículo nós damos leitura, no capítulo 8, versículo 4. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse seu pecado. Bildade esperava que Jó reconhecesse e aí, reconhecendo que era pecador, que estava errado, poderia desfrutar novamente das benécias, né, do favor de Deus. O segundo subtópico olhe bem, o segundo subtópico dessa lição, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade ele traz consigo uma compreensão incompleta e também limitada da natureza de Deus. Ele não conhecia na amplitude a natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente, ou seja, Jó
deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Então, Bildade apresenta esses dois tipos, né, de interpretação. Agora, olha bem, essa teologia de Bildade, ele destaca uma meritocracia humana no processo da justificação diante de Deus. Ele começa a dizer que para que nós alcance o favor de Deus, nós temos que fazer por merecer. É a meritocracia humana. Ele entendia que nós tínhamos que ter atitudes que agradassem a Deus e que fizessem com que nós fôssemos dignos do benefício de Deus. Viu? Olha o que ele diz: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Logo aqui, irmãos, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, que nós somos salvos pela graça, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Bildade estava equivocado. Nada do que eu faça pode justificar, pode me salvar, porque a salvação é de graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie, disse Paulo. Então Bildade estava equivocado, achava que Jó teria que fazer alguma coisa para ele poder receber o benefício de Deus. O terceiro e último subtópico desse primeiro tópico é a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó vai e faz a seguinte pergunta: como se justificará o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó, irmãos, está consciente de que nenhuma perfeição humana, nenhuma habilidade humana vai o habilitar a aproximar-se de Deus. Jó já estava apontando para o Calvário. Dessa forma aqui, a autopurificação não passava de presunção. Bildade entendia que o homem teria que se autopurificar, mas não tem como nós nos autopurificar. Ainda que me lave, disse Jó, com água de neve, e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. A linguagem aqui poética, meus amados, mas ela, mesmo sendo poética, ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e também a pecaminosidade humana, que mostra que Deus é santo e o homem é pecador, e que o homem não pode se autopurificar. Deus, irmãos, aqui é santo e Jó é um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento de Jó nessa lição era que ele poderia ser feito da seguinte forma: primeiro, é verdade que onde há sofrimento há pecado? Olha bem esse questionamento de Jó. É verdade que onde há sofrimento há pecado? Para os seus amigos responderiam que sim. Mas Jó, retumbantemente, ele diria um não, porque Jó sabia como estava a sua vida. Deus já havia testemunhado acerca da integridade de Jó e também da justiça de Jó. E isso vai nos deixar claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Professor Jeremias, queremos ouvir. Um detalhe interessante que Bildade estava falando é que Bildade ele conhecia os atributos de Deus, a justiça. Mas a justiça que ele estava aplicando nesse momento contra Jó, pois ele acusava Jó, era uma justiça que não estava coerente com a verdade. Por quê? Porque nós podemos ver um exemplo de Josué. Josué, quando ele havia vencido a batalha de Jericó, e quando ele foi atacar Ai, ele perdeu a batalha, o que causou um grande estranhamento naquela situação. Mas por que ele perdeu a batalha? Porque havia um pecado oculto. Então, aquele pecado que era Acã, ele tinha feito coisas erradas, estava escondendo, e então fez com que ele perdesse aquela batalha. Mas isso não está se referindo a Jó. Jó não acontece nesse mesmo preceito.
porque o Jó, ele estava passando por outras situações. Mas então a teologia de Bildad ela não era totalmente errada, só que nesse momento ela não era aplicada a Jó. Muito bem. Deus abençoe, professor Jeremias. O segundo tópico diz o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Olha, o segundo subtópico diz assim: moralismo por tradição. Bildad ele está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser correta. Para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Todavia, meus irmãos, nós não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildad, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Bildad, ele era muito preso à tradição, aquilo que ele havia aprendido dos seus antepassados, e ele trazia isso como uma lei final, mas não se aplicava em Jó, porque Jó, meus irmãos, ele tinha uma vida de integridade, mas reiteramos aqui que os bastidores dos acontecimentos da vida de Jó, Bildad não tinha mínimo conhecimento. O segundo subtópico, a subversão da ordem moral. A subversão da ordem moral, na verdade, Bildad simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas. Ele vem preso às tradições, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, para Bildad, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida, que Jó deveria ter pecado oculto, que ele teria que ter tido alguma quebra da moral. E como o entendimento de Bildad era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, e ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências, isso que Bildad entendia, da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Então, Bildad, a sua teologia, ela tem partes que têm verdades e outras que não são aplicáveis, especialmente no caso de Jó. Nesse aspecto aqui, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis moral. Bildad ele acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, por isso era apenas ilusão. Bildad ele não entendia que os maus prosperavam, era uma ilusão. No seu entendimento, segundo está escrito no capítulo 18, versículo 12 ao 16, no seu entendimento a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que fora cortada, cujos ramos, embora mantenham aparência de verdor, por algum tempo, todavia, necessariamente murchariam. O terceiro subtópico desse segundo tópico é completando a cruz. Completando a cruz. O capítulo 19 de Jó é dedicado à defesa de Jó. Jó, além dos conflitos psicológicos, conflitos emocionais, conflitos inerentes das suas batalhas, ele tinha que se defender dos próprios amigos, que no afã de querer ajudar Jó, queriam forçar Jó a confessar o que Jó não tinha praticado. Olhe bem, é inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle. Jó sabia disso. O homem de Uz, ele estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. E olha o que ele diz aqui: misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca vão saciar-se da minha carne?
Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas do ferro do chumbo ou gravados para sempre na rocha. Jó tenta se defender diante de seus amigos. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para o mediador. Nós falamos sobre na outra lição sobre o árbitro, o redentor, que defenderá sua causa. Alguém totalmente justo que vai ficar entre Deus, entre ele e Deus. É aqui que ele contempla a cruz. Olha o que ele diz ao versículo 25, ele estava profetizando: eu sei que o meu Redentor vive. Quem redimiria? Jesus estava apontando para a cruz, o Redentor. A palavra Redentor aqui traduz do hebraico Goel, que significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Era a lei sobre esse, e você pode ler sobre isso lá no livro de Ruth. Você vai ver sobre essa história tão linda do capítulo 4 de Ruth. Os primeiros líderes da nossa igreja, entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. É isso que Jó já estava predizendo. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Ele já estava se referindo a Jesus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, disse Paulo a Timóteo no capítulo 2, versículo 5. Esse tópico muito bem explicado pelo nosso querido pastor Carlos, ele fala sobre a religiosidade, o quanto nós temos que ter uma verdadeira comunhão com o Senhor. Não adianta seguirmos preceitos religiosos se nós não tivermos essa relação com Deus, porque é ela que nos une a Ele, ela que nos mantém vivo perante o Senhor. Então nós temos que, não adianta subverter da moralidade sem ter essa contemplação com o nosso Deus, o nosso Criador. Muito bem. Nesse último subtópico, o terceiro, o pecado em contraste com a majestade de Deus, eu quero ter uma participação maior do professor Jeremias em cada tópico. Nós vamos falar sobre o terceiro tópico, agora o primeiro subtópico, a grandeza de Deus. Porque o Bildade, professor Jeremias, ele fez um discurso dividido em 3. São 3 etapas o discurso de Bildade. Assim como também ele faz um discurso em 3 etapas. E o terceiro discurso de Bildade, ele é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e o seu amigo, ele esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que faz com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito, porque ele não tinha tanto argumento para combater a vida de Jó. No capítulo 25 aqui do livro de Jó, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Disse ele, o domínio e o temor pertence a Deus, ele impõe ordem nas alturas que a ele pertence. Por isso, nada há de errado quando Bildade aqui defende a majestade do Altíssimo. Não, ele tinha razão. Deus, de fato, é todo-poderoso, é o grande e poderoso Deus. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade ele acaba por criar um abismo que não existe. Um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Poderia haver esse abismo antes de Jesus, mas Jesus reunificou. O Deus defendido por ele, por Bildade, não é o revelado da Bíblia. Não é aquele que é inatingível. Não. A ideia de Bildade se antecipa àquela defendida milênios depois pelo deísmo do final do século XVIII. Já era lá atrás a ideia de Bildade. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se e deixou o mundo andar, não a Deus dará, mas andar à deriva. É assim que Bildade estava entendendo, professor Jeremias. Sim, exatamente. Então, Bildade, ele foi muito mais acusador de Jó do que o próprio Elifaz. Mas a grandeza de Deus estava sendo valorizada, ele estava mostrando a importância. Só que Deus, ele é um Deus de relacionamento,
que é o que ele tinha esquecido. É um Deus que quer se relacionar contigo. Então você precisa estar buscando um relacionamento com o Senhor, porque Deus ele não nos abandonou como Bildade pensava. Criou o mundo e largou lá. A gente precisa do Senhor e Ele está conosco. E o Deus, tu pode cometer todos os erros, mas o Senhor, Ele nos perdoa não pelo nosso mérito, como estava pensando o Bildade, mas pela sua graça. A graça, sim, do Senhor, que é importante. O segundo subtópico desse terceiro tópico, onipotente, mas não ausente. Jó, ele respondeu Bildade com uma certa ironia, lá no capítulo 26, versículo 2. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Jó, meus irmãos, responde aqui. Aqui Jó, ele não questiona a onipotência divina, não. Mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de Bildade era o conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, e não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso, não. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por um ser de amor. Deus, Ele não nos criou e nos jogou aqui na terra, não. Ele é um Deus que continua tendo o domínio e o controle de todas as coisas nas suas mãos. E tudo que acontece aqui tem aprovação, permissão, né, de Deus. Veja bem, Deus ele não contém amor, Deus ele é amor. Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. O amor de Deus vai acima do poder de Deus. Deus sempre exaltou mais o seu amor do que o seu poder. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte, soberano, não. Mas ele disciplina porque ele ama. A Bíblia diz, o pai que ama, corrige, disciplina. Deus não nos corrige por causa do seu poder, mas é por causa do seu amor. Ele ama nós. Diferentemente do conceito apresentado aqui por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta, ele é poderoso, é glorioso, mas principalmente, glória a Deus, misericordioso e gracioso. Misericórdia de Deus. Todos nós temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, não, mas igualmente amor. Glória a Deus. Deus é muito poderoso realmente, e tanto que ele fez com que Jó, mais posteriormente, recuperasse tudo o que ele teve e com muito mais vigor, porque Deus ele não é injusto, ele é um Deus justo. No caso de Jó, não estava pagando por um pecado oculto, mas ele estava sim passando por uma provação. Por isso, meus irmãos, nós não podemos julgar o vizinho, ao nosso irmão que está próximo de nós, porque às vezes ele está passando por uma provação, não por um pecado oculto, mas por alguma situação que Deus está permitindo que ele passe, para um crescimento, para um desenvolvimento, até mesmo da sua vida espiritual. Devemos sempre glorificar a Deus em todo instante, como Jó fazia. Jó é um grande exemplo de homem de Deus. Que bom! Antes de deixar minha conclusão e oportunizar o Jeremias para que dê suas considerações finais, dizer a você, vamos ler o livro de Jó. Vamos ler, reler durante esse trimestre, para que nós possamos ter um conhecimento mais amplo do livro de Jó. O livro de Jó não é uma ficção, é uma realidade. A vida de Jó não é um conto, não, é uma vida vivida. Ela só está na Bíblia porque aconteceu esses fatos aqui registrados. Nós concluímos essa lição porque nós aprendemos dela, nós vimos que o debate entre Bildade e Jó, ele assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade aqui faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, empurra
para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, ele acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Sintetizando a nossa lição, nem sempre o sofrimento é sinônimo de pecado oculto. E também nós afirmamos que Deus não criou o mundo e deixou a deriva. Ele continua no controle. Também, Deus não é tão grande a ponto de não se curvar para ouvir nós, para atender nós. Deus, ele criou o homem e a mulher para ter relacionamento com eles. Professor Jeremias, deixando suas considerações finais. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e agradeço ao pastor Carlos por esse convite, por estar participando dessa abençoada escola dominical, com todos os tópicos que ficaram muito bem explicados para ele. Deus é grande, Deus é poderoso e Ele está aqui porque Ele quer ter um relacionamento com você. Peça a Deus, ore ao Senhor, busque a Deus. E não faça como Bildade fez com Jó, que o acusava veementemente de ter um pecado oculto. Se isso acontece com alguém próximo a ti, ore e peça que o Senhor interceda. Deus sabe o que está fazendo. Muito obrigado. Quero encerrar essa videoaula com uma oração. Lembrando que na outra semana teremos a lição 8, que é a teologia do Zofar. O justo não passa por tribulação. São lições que os 3 amigos de Jó tinham conflitos, né? E não puderam entender a vida de Jó. Talvez você que está me assistindo, as pessoas não entendam as lutas que tu está passando. E você examina a tua vida e vê que tu está bem com Deus. Mas essa luta vai passar. Se Deus permitiu, Ele está contigo e vai te dar vitória. Quero orar com você nesse instante. Bom Deus e Pai, quero te agradecer por esse momento, por estar aqui, juntamente com os teus filhos, Senhor. Deus, nesse momento de oração, Pai, estou orando talvez com pessoas que estão me assistindo, que estão vivendo também lutas semelhantes à luta de Jó, sendo acusados por coisas que não fizeram, sendo cobrado de pecados que não existem. Eu peço para que o Senhor os abençoe. Ajude, Senhor, a vencer esse momento de luta e de dificuldade. Eu, como teu servo, abençoo cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Que a mão do Senhor os acompanhe, os guarde e os abençoe. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigado pela tua participação. Se inscreva no nosso canal. Deixe teu like aí, faça teu comentário, divulgue, envie para os teus amigos. Nosso sentimento único é de cooperar, né? De trazer subsídios, além de tudo, estimular você a ser aluno dessa maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Você, professor, que sei que batalha, nosso sentimento é ajudar você, levando até você também esse estímulo e também esses pequenos subsídios para a tua aula. Deus te abençoe, Deus prospere. Uma ótima aula nesse domingo, do dia 15 de novembro de 2020. Deus abençoe, até a próxima oportunidade, na paz do Senhor. Ele